Olá, meu irmão, tudo bem com você? É um grande prazer poder falar com você mais uma vez, né? Ontem, infelizmente, né, o nosso primeiro vídeo da série de estudos aí não pôde ir ao ar, né? Porque, sem querer, na hora de fazer a edição, eu acabei excluindo o vídeo, né? Então, eu tive que regravá-lo hoje, né? Por isso esse atraso aí. Mas o vídeo vai ficar disponível todo o tempo aí pra gente poder assistir, pra você poder comentar, pra gente poder conversar, dialogar sobre ele, tá? Se você não sabe, né, a gente escolheu o livro de Romanos para poder estudar aí. Nós o dividimos, né, em uma série de vídeos, né, provavelmente 4, mas talvez possam ser até mais. E ao final a gente vai lançar um nosso e-book com a escrita, né, com mais e mais assim, disseminado cada versículo. Porque afinal, se nós fôssemos falar sobre cada versículo, da preciosidade em cima do que é Romanos, meu irmão, a gente ficaria aqui realmente assim por um longo tempo, tá? Eu dizer assim que eu estou muito feliz por você estar aqui, tá? É um prazer enorme para mim, para as pessoas que estão envolvidas aqui com a Universidade do Discípulo. E assim, é muito prazeroso para nós falar sobre o livro de Romanos, tá? Não sei se você sabe, mas alguns teólogos, né, os maiores teólogos brasileiros ali, e mesmo grandes teólogos ao redor do mundo, eles dizem que a carta de Romanos talvez seja uma das maiores preciosidades que Paulo nos deixou. Dizem que é como se fosse um tratado acerca do Evangelho, né? Ele expõe todo o Evangelho, defende o Evangelho de uma maneira assim, inspirada realmente, assim, com a luz do Espírito, de uma forma que nós recebemos uma doutrina tão maravilhosa quanto que o apóstolo Paulo vai deixar aí na sua epístola aos Romanos, né? Então eu já comecei a falar um pouquinho aí, vamos começar então para a gente ir direto aí, né, para o nosso vídeo não ficar tão longo. Quem escreveu a carta aos Romanos? Né? Eu já disse que foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, na sua intenção de ir visitar a igreja em Roma, porque ele fala que a fé deles está sendo conhecida e que ele gostaria de ir lá compartilhar com eles algum dom espiritual e que ele anseia muito por conhecê-los, né? A gente entende que Paulo, na verdade, ele não foi quem fundou a igreja de Roma. É provável isso, né? Mas ele anseia por conhecê-los porque ali é uma igreja onde existiam muitos gentios e Paulo tem esse peso, né, de ser o apóstolo aos gentios. Então, ele sente também o encargo de poder estar ali com eles, compartilhando, ministrando ali junto com eles. Então, e Paulo vai dizer que ele foi impedido de, às vezes, estar com eles. Então, por isso ele estava escrevendo essa carta para a igreja. E assim, né, por isso que eu digo que Deus é soberano na sua vontade. Talvez pudesse parecer a igreja de Roma ali que, seria tão bom se Paulo estivesse aqui, se nós recebêssemos, né, a visita do apóstolo, pudéssemos compartilhar com ele próximo, mas como ele não pôde ir de uma forma presencial, ele enviou esse tratado. Né? E é tão maravilhosa a carta aos Romanos, que ela é um pouco diferente das outras cartas, né? Por exemplo, ela não é uma carta de exortação de algo específico para a igreja. Por exemplo, né, com Gálatas, Paulo vai falar, né, ó insensatos Gálatas, vocês estão deixando, por que vocês estão retrocedendo? Né? Vocês caminhavam tão bem, agora vocês estão retrocedendo as velhas práticas da lei, né, e tudo mais. A igreja de Corinto, né, ele vai chamar, olha, uma igreja que não falta nenhum dom, mas ele mesmo chama alguns de crentes carnais, né? Ele vai exortando ali, né? Ele manda um apoio para Timóteo nas suas cartas, né? uma consolação, um chamado a ele retomar, reavivar o dom que existe nele, né? Mas em Romanos não, Paulo não está ali para não necessariamente enviar uma doutrina de exortação à igreja. Então ele faz algo mais precioso ainda. Ele entrega uma base sólida para que eles continuem a desenvolver a razão da sua fé, que eles possam continuar a crescer no conhecimento da graça. Então ele envia o ensino ali que ele vai demonstrar, que nós chamamos de graça, justificação, que é uma dos bem mais preciosos que nós recebemos aqui e que o apóstolo Paulo nos deixou. Então, a carta em Romanos, a gente pode dizer que ao longo dos seus 16 capítulos, ele vai tratar sobre principais 11 aspectos, tá? Que são eles, né? A queda universal, né? A queda e aí, de todo o homem e encaixando tanto o judeu quanto o gentil debaixo da mesma escravidão,
ele vai falar sobre o porquê que a lei foi dada, ele vai introduzir sobre a justiça de Deus, a doutrina da justificação, a nova vida que nós vamos recebendo em Cristo através do próprio Espírito, a confiança na esperança que um dia nós estaremos junto com Ele, a soberana vontade de Deus através de toda a história, o temor a Deus, né, e o tratamento específico que Deus tem para com Israel. Ele vai falar, né, do desenvolvimento da nossa salvação, para que a nossa mente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E vai falar sobre os relacionamentos que nós devemos ter a partir daquilo que nós temos com Deus. A partir daquilo que Deus fez em nós, nós criamos um relacionamento moldado na estrutura que Deus tem para nós. Então, são basicamente esses 11 aspectos, tá? Mas que nós vamos falar sobre assim, mais profundo dentro deles aí, tá bom? Então, dentro desses os capítulos, nós vamos dividir para que eles encaixem nessa estrutura, tá bom? Então, hoje a gente vai ter vamos falar mais específico do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, o que acontece? Não dá para a gente ler versículo por versículo aqui, meu irmão. Então, seria interessante que você se dedicasse nessa semana. Nós vamos dar um espaço bom entre um vídeo e outro, para que você estude, para que você leia o capítulo, para que você medite em palavras-chave, em um versículo que tenha saltado aos seus olhos, tá? Então, é muito importante você se dedicar nisso, tá? Como eu disse desde o princípio, nosso intuito aqui não é te dar intelecto, mas é que o Senhor mova no seu espírito e te traga uma revelação pura dessa palavra no seu espírito, discernindo coisas espirituais de forma espiritual, como o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar, tá bom? Então, nós vamos começar já aqui, né? Vamos falar um pouquinho, dando uma passada já pelo primeiro capítulo. Então, se você quiser acompanhar aí, né? Romanos, capítulo 1, nós vamos falar primeiro do versículo 1 até o versículo 7. Que na verdade, é algo bem interessante. É como se eu fosse abrir um parênteses aqui, mas que é muito legal. Normalmente o judeu, quando ele vai escrever, né, na verdade é um pouco da cultura da época também. Nós hoje também mantemos de certa forma, embora a escrita de carta não seja tão comum, né? Mas, por exemplo, eles falavam de um conteúdo que eles queriam dizer. Então, era como se fosse uma síntese, né, no primeiro parágrafo, nas primeiras estrofes. E depois, ao longo da carta, ele ia aprofundando no que ele queria dizer. Então, Paulo vai fazer a mesma coisa. Ele vai entregar nos primeiros capítulos, primeiro parágrafo, primeiros versículos aqui para nós, a sua saudação pessoal, mas ele já vai apresentar o Evangelho, a base do que é o Evangelho. Então, a partir dali, a gente já sabe que Paulo está querendo trazer para a igreja esse ensino do que é o Evangelho de Cristo, tá bom? Então, olha que interessante, né? Vamos ler aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito interessante que Paulo aqui ele já começa, né, se apresentando, normal. Só que é interessante que ele não começa dizendo assim, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. A gente tem que entender essas duas dimensões, né? Vamos falar primeiro do apóstolo. O que é esse entendimento? O apóstolo aqui no sentido original significa enviado. Então eu quero dizer que esse apóstolo aqui que é dito é específico deles. Tá? Isso daqui não é um título. Isso daqui foi um chamado específico dos apóstolos, dos discípulos que caminharam com Jesus, que testemunharam o Verbo se fazendo carne, morrendo na cruz e ressuscitando. E Paulo também é chamado para isso. Só que Paulo vê o Cristo ressurreto.
o Cristo glorificado naquele momento. Então, isso comprova a autenticidade do ministério de Paulo, mas isso também traz o quão específico é esse ministério. Somente aqueles que foram separados pelo próprio Senhor naquele momento, e o apóstolo Paulo agora é quem tem essa dimensão de ser chamado apóstolo, enviado para testemunhar dessa graça, desse novo tempo que se inicia. Beleza, e diante disso tudo, você concorda comigo que isso é um título de autoridade muito grande? Não é um peso, não é uma honra carregar o título de apóstolo. Poder dizer assim, Paulo, eu, apóstolo Paulo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Olha para você ver. Mas a carta não começa assim. Paulo começa dizendo, Paulo, servo de Cristo, chamado. Quero que você entenda o quão profundo já é essa primeira frase. Antes de ser qualquer coisa, meu irmão, no reino de Deus, antes de você pensar qualquer coisa acerca de si próprio, antes de você dizer o que você quer, antes de você pensar qualquer coisa, antes de você pensar nos seus sonhos, pensar nos seus projetos de vida, pensar em qualquer coisa, na sua carreira, na sua profissão, no seu título aí eclesiástico dentro da igreja, se você não é servo, você está começando na direção errada. Você começou pelo lado errado. Paulo começa trazendo a sua humildade à mostra, trazendo a sua real humilhação diante disso, se colocando, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Ele começa dizendo, Paulo, servo. E essa palavra servo, no original, ela quer dizer escravo. Algumas traduções, inclusive, vão trazer escravo. Então, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Paulo, quando ele está dizendo que ele é escravo, é a dimensão de nós entendermos que ele tem um Senhor, e que esse Senhor é dono da sua vida, e que inclusive esse Senhor tem direito a como tratá-lo, ao que fazê-lo, e até a sua própria vida estava nas mãos. Porque esse é o contexto do escravo. Existiam milhões de escravos ali. Nós conhecemos um pouco da história, né, de como foram os escravos aí. Então, é essa dimensão que Paulo está trazendo. Ele é escravo. Mas ele não é escravo de um senhor carrasco, de um senhor que simplesmente tem ordenanças para ele. Mas ao contrário, um senhor que o comprou, mas não com dinheiro, com o próprio sangue, pela própria vida. E o colocou em liberdade. E diante dessa liberdade, ele volta e serve ao seu Senhor por amor ao que ele fez por ele. Esse é Paulo. E esse deve ser o meu ministério e o seu ministério. O ministério que não começa com ser servo a Cristo, com dependência de Cristo, com entender que Ele está acima de todas as coisas e que é Ele que nos vocaciona. Veja que Paulo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Paulo não o escolheu, ele foi escolhido. E aí eu não estou dizendo doutrina não é calvinismo, não é arminismo, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo o que Paulo está dizendo. Está dizendo que foi esse evangelho não surgiu agora com Paulo. Esse evangelho já existia. Desde sempre ele foi apregoado. E agora ele está usando a ferramenta Paulo, mas ele sempre existiu. Tá bom? Então olha como é que essa dimensão, separado para o evangelho de Deus. E essa palavra separado, ela vai dar o mesmo entendimento de santo, né? Por exemplo, ao final ele vai dizer a vocês, graça e paz, aos santos, né? Isso, chamados para serem santos. Então, esse entendimento de santo é separado. Mas separado de onde? Para onde? Às vezes nós temos esse engano, né? Nós achamos que a nossa vida será santa se nós nos afastarmos do mundo e não simplesmente nos contaminarmos, pois aqui tudo é santo e aqui aqui tudo é ruim, aqui tudo é mal, aqui não. Não é isso. Quando nós somos santos, nós fomos separados para. Nós fomos separados para alguma coisa. O Senhor não nos tirou do mundo para nunca mais, nos tirou do mundo para nos enviar de volta ao mundo. O Senhor nos tira do mundo para tirar o mundo de nós e a partir dali nos enviar de volta ao mundo. Para aí levarmos o nome de Deus, para que Ele seja glorificado e a santidade dEle alcance a luz. Você não é separado por um mérito próprio. Você está vendo como é que Paulo até agora não disse nada de seu favor? Paulo não foi ser santo porque ele deixou de matar os cristãos quando ele ainda era um perseguidor da igreja.
Ele foi santo porque ele, desde sempre ele foi chamado para ser servo, para estar separado para um rei, para ser propriedade de alguém. Ele foi santo, ele foi separado para o santo. Então ele está ali servindo a um propósito do Senhor. Então isso é ser santo. Ser santo é aquilo que o Senhor primeiro fez em mim. E a consequência de ser santo é que agora eu represento um reino. Representar um reino com os seus valores, as suas identidades, a sua lei, com tudo. Tudo aquilo que significa ser santo. É provar, entender, ainda que em pequena dimensão, qual é a santidade dele. E você consegue entender que Deus é conhecido, né? Principalmente a gente pode dizer o Espírito Santo. O Espírito que não é igual a qualquer coisa, é o Espírito que é dele, o Espírito próprio dele. Então, nós temos esse mesmo Espírito Santo, que nos torna santo. O Senhor trabalha com santos. O Senhor nos chama a ser santos, porque Ele é santo. Essa é a dimensão do que Paulo está trazendo aqui. E aí, como é que Paulo começa a desacortinar a questão do Evangelho? O que é o Evangelho? Talvez você esteja aí, né? Você seja um evangélico, e você, na realidade, não sabe o que é o Evangelho. Se eu te perguntar de uma forma simples, me responda o que é o Evangelho. Será que você vai titubear, vai se perder nas palavras? O que é o Evangelho? Então, o apóstolo Paulo vem dizer isso de uma forma muito maravilhosa. Ele começa dizendo: o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é que existiu o Filho. Existe o Filho. Só que essa é a dimensão maravilhosa. Jesus Cristo não foi um achado de Deus. Jesus Cristo não surge, né? A Bíblia vai dizer que, né, pois é meu filho amado, e hoje eu te gerei. Só que esse gerar não significa que Cristo não existia e aí Deus gerou a pessoa de Jesus Cristo. Não. O Filho sempre existiu junto ao Pai. Não é o que vai dizer João 1:1? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando Deus está criando o homem, Ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Né? Apocalipse vai dizer: o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Né? Jesus dizendo: antes de Abraão existir, eu sou. E esse eu sou é o mesmo nome dado ao Deus que o judeu, o hebreu, desde o início conhece. É o mesmo nome que Deus se apresenta para Moisés no meio da sarça ardente. E Moisés pergunta: mas quem eu direi que está me enviando? Ele vai dizer: o eu sou. Jesus está se colocando na mesma posição. Ele está dizendo: eu sou. Então, mas aí Filipenses vai dizer que o ser igual a Deus não é algo que ele deveria se apegar, mas ele abriu mão da sua glória. Ele se humilhou e se fez carne. E aí ele vem da descendência de Davi. Isso é interessante, que eu não sei se você sabe, mas isso também não é algo que surgiu só em Davi. Davi é de qual tribo? Davi é da tribo de Judá. Se você for ler em Gênesis, bem ao final, quando José está entregando ali as bênçãos para as tribos, depois que ele já havia, Jacó, já havia reconciliado com seu filho ali, ele começa a entregar as bênçãos para cada um. Ele vai dizer o quê? Dizendo para Judá, ele vai dizer: e o cetro jamais se apacentará da tua mão. Então assim, ele está dizendo que o cetro, que é o símbolo do reino, aquela soberania seria eterna. Desde aquele momento já havia sido predito que o Cristo viria da tribo de Judá. E Davi é da tribo de Judá. Então, o Evangelho não surge por acaso, mas ele se manifesta, a sua revelação no Cristo. Então, o Antigo Testamento, é como se o Novo Testamento ele estivesse contido, mas ainda escondido no Antigo. E ele vai se revelar no Novo. E o Antigo, no Novo, ele está sendo revelado. Ele está se tornando verdadeiro. Ele está se tornando luz ao homem. Por isso a luz de Deus vem ao homem. Então isso é tão maravilhoso. E ele começa a dizer aí que Jesus segue essa genealogia de Davi. Mas que também
que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição. Ele está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está dizendo que ele foi à cruz, que ele foi morto, e que naquele momento um Deus, o Deus, Yahvé, como ele é conhecido no Antigo Testamento, né? Ali e aí nós vamos falar mais uma vez, ali é a obra do Filho, tá? É o Filho sendo levado à cruz. Naquele momento, alguém que era imortal, a imortalidade, porque Deus é imortal, ele está se doando, se fazendo carne e se tornando mortal. Ele está saindo da eternidade para se colocar em um espaço de tempo. Você consegue entender a dimensão desse poder, meu irmão? E aí, na cruz ele morre, mas ele não fica morto. Pois ele não poderia, pois a morte não pode vencê-lo. E ele ressuscita. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi declarado, então, Filho de Deus com poder. Então, Jesus, fazendo carne, ele se comprova Filho de Deus pela humildade, por poder abrir mão da sua própria glória. Só pode fazer isso quem é soberano, meu irmão. Só pode abrir mão daquele momento da sua glória quem já tinha a própria glória. Por isso que Jesus vai dizer, né, aquela glória que eu tinha desde o início. Só ele poderia fazer isso. Então ele abre mão. Mas na ressurreição, quando ele ressuscita, ele entende que ele é feito Filho de Deus agora com poder. Pois o agrilhão da morte não pôde segurá-lo, meu irmão. A morte não pôde detê-lo. E por isso o Evangelho se cumpre. Você consegue entender? Na cruz houve o perdão, houve o plano de Deus foi colocado, a vitória foi declarada na cruz. Deus nunca falhou e ele comprova a sua força através da ressurreição do Filho. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça. E aí Paulo vai trazendo mais esse elemento precioso que Romanos vai detalhar. Graça. Não sei se você sabe, meu irmão, mas quando nós decidimos estudar isso daqui, talvez você não tenha entendido a dimensão do que o Senhor quer fazer. Talvez você não tenha entendido a dimensão do que o Senhor vai fazer. Eu gosto de entender assim, se você estudar um pouquinho a história dos avivamentos, um pouquinho da história da igreja reformada, né? Martinho Lutero, João Calvino, Agostinho, né? Que eles beberam na fonte de Agostinho e tudo mais, você vai ver algo maravilhoso. Como que esses homens foram tocados pela presença? Eles estavam estudando o livro de Romanos. As teses, né, de Martinho, elas são fundamentadas no estudo de Romanos. John Wesley, né, conhecido como um dos maiores missionários do tempo moderno, né, dos nossos séculos mais próximos, quando ele diz que ele sente seu coração estranhamente aquecido, ele está sendo lido no encontro dos Morávios, né, também um bom nome para você procurar saber um pouco da história deles, se você não os conhece. Estava sendo lido o prefácio de Martinho Lutero à carta aos Romanos. Olha para você ver. E ali ele sente seu coração estranhamente aquecido. É pela graça, meu irmão. É essa revelação da graça que nos faz entender. É o entendimento da graça que me faz entender o que Cristo fez na cruz, não só levando o meu pecado, mas me justificando, me dando uma nova vida. Cristo não simplesmente morreu por mim e por você. Ele ressuscitou por mim e por você. Entenda no mesmo poder. A cruz não é romantismo. É a ira de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia se encontrando e ali fazendo moer a Cristo na cruz. Fazendo consumar, fazendo com que ali todo escrito de dívida contra mim e contra você fossem pagos. Mas não só isso, nós não ficamos soltos a partir dali. A partir dali, aqueles que morrem com Cristo ressuscitam com Cristo. A graça se faz presente. Inicia-se agora a nova aliança, o tempo da graça. É um novo tempo que se inicia. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo vai destrinchar dizendo sobre o Evangelho, que é o mesmo desde o início, do princípio ao fim, que começa com o Filho sendo encarnado, pagando perdão, cumprindo a lei, sendo a lei em nós, nos dando vida, ressuscitando dentre os mortos, nos justificando, coroando e nos dando o Espírito para sempre e para todos sempre estarmos com Ele. Essa é a dimensão da carta aos Romanos. E é isso que o capítulo 1, essa saudação está dizendo. Então, a partir dali, nós precisamos aprofundar um pouco mais. Então eu gostaria de ler agora com você os versículos 18
tá bom? Do capítulo 1 também. Não se esqueça, por favor, leia todos os versículos. Eu não vou ler todos para nós não ficarmos presos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-lhes sábios, tornou-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Só que Paulo também agora, para ele trazer essa dimensão da graça, eu costumo dizer que para entender que você foi justificado, para entender que você recebeu perdão, é necessário que você entenda que você estava condenado. Talvez a nossa geração pulou essa parte. Hoje eu até vejo alguns lugares que é ensinado a graça, mas as pessoas entendem a graça, mas não entendem o que receberam. Se eu te perguntar o que é graça, talvez você vai me dizer muito rápido e responder assim: graça é um favor imerecido. Mas eu quero te dizer que isso não, na realidade, isso não traz. Deixa eu explicar isso melhor. Quero dizer assim: você me disse o que é, mas não me disse o que significa. Por exemplo, se eu te perguntar, um exemplo, né? Eu estou com um tablet na mão aqui, né? Um iPad. Se eu te perguntar o que é isso, você me responder, é um iPad. E eu te falar o que é um iPad, você me responder, é um tablet. Isso não me respondeu muito. Você precisa descrever o que é isso, não é isso? Você precisa entender na profundidade. Por exemplo, né? Então, o que isso significa? O que é graça? Então, para entender a graça, eu tenho o ensino que eu sempre entendo, que eu quero transmitir para aqueles que estão perto de mim, é que nós precisamos entender qual é a nossa condição. E Paulo começa a dizer que, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Paulo está dizendo de uma natureza. A ira de Deus é revelada do céu por quê? E aí nós precisamos voltar lá para Gênesis, lá para o início. Quando você precisar saber o início das coisas, você vai para Gênesis. Bom, aí Deus cria o homem no Gênesis, né, ali, coloca esse homem no jardim, cria o homem à sua imagem e semelhança, diz que é muito bom que o homem ali, cria a mulher para ele, coloca em meio do jardim e diz assim: olha, todas as árvores aqui você pode comer. Você só não pode comer da árvore que é do conhecimento do bem e do mal. E o interessante é que lá no jardim existem duas árvores que Gênesis chama a atenção. Nós vamos ver só uma, né? Mas existem duas. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida. O que acontece? O homem então é enganado pela serpente e ele come do fruto. Mas Deus havia dito para o homem: não coma dessa árvore, pois se comer, certamente morrerás. A serpente, o diabo, engana o homem e o homem come. E o que acontece com o homem? O que Deus disse: ele morre. Mas como assim? Lá em Gênesis não está dizendo que Abraão, quase que eu falo Abraão, perdão. Adão não caiu, né, tombou e estava morto. Não. Algo muito pior do que se ele tivesse morrido, meu irmão. Assim. Ele morre espiritualmente. Isso mesmo, meu irmão. O que acontece é que o espírito dele morre. Por isso, né, Paulo vai dizer que Deus nos amou enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Deus nos amou, né, enquanto nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Isso é em Efésios. O que significa? O homem morreu, meu irmão. Aquilo que ele tinha sido criado para ser, havia sido distorcido. E é interessante que Deus, quando ele vai, o homem já havia comido e havia se escondido com folhas e tudo mais, ele se esconde da presença de Deus. É interessante que Gênesis vai relatar que Deus começa a chamar o homem, dizendo: Adão, onde estás?
Eu não sei você, mas eu sempre achei interessante essa frase. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Interessante, tem todo o poder. Você consegue entender que isso dentro de uma razão, isso não faz sentido? Como que Deus dizia assim, Adão, onde está? Mas ali, o que nós precisamos entender é que Deus está dizendo que é como se ele não reconhecesse o Adão. É como se ele dissesse, Adão, por que eu não estou reconhecendo, vendo você? Por que está escondido? Mas ali é o sentido, por que não está do jeito que eu criei? É interessante isso, né? É como se, a gente lembra que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus naquele momento ali. Então, é como se Deus não reconhecesse, pois não estava do jeito como Deus havia criado. O homem não nasceu caído, o homem caiu. O homem cai, ele troca a sua natureza, ele agora passa a ter uma natureza morta. A sua essência está morta naquele momento. Por isso nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Paulo vai dizer, na continuação da carta aos Romanos, porque pelo pecado de um, o pecado entrou e a morte reinou. Pois o salário do pecado é a morte. Ali o homem morreu. E é interessante que Deus expulsa o homem do jardim. Por que Deus expulsa o homem do jardim? Será que é simplesmente por um castigo? Será que é um Deus que não tem compreensão, não tem perdão? Não. Pois ele expulsa o homem para que o homem, a própria Bíblia vai dizer, para que o homem não coma da árvore da vida. Ou seja, aquela situação que o homem estava, ele não poderia desfrutar da vida. Ele não poderia comer para que ele não estivesse morto eternamente. Não haveria mais salvação para ele. Consegue entender isso, meu irmão? Que a partir daquele momento, algo em Deus foi ferido. A santidade, a perfeição de Deus foi rompida. Deus não mudou pelo pecado do homem, mas o homem mudou. O homem que agora deslumbrava a santidade, agora ele é algo que a santidade o rejeita. E quando nós nos aproximamos cheios de pecado, a santidade do Senhor repele, pois ele é santo, ele não pode compartilhar do pecado. Ele não pode, a sua essência é ser santo. A santidade dele expele o pecado. E o que nós precisamos entender, meu irmão, que aquilo ali foi quebrado. E aí, em Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Ou seja, e aí o próprio Gênesis vai comprovar isso, porque o que Deus faz? Deus pega e cobre o homem com pele de um animal. Com a lã, com outras coisas. Então o que acontece? Ali um animal foi morto. Houve naquele momento um derramar de sangue. E aí eu quero que você entenda isso. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Talvez nós dizemos muito sobre os atributos que nos convêm para Deus. Mas Deus também, quando diz que Ele é justo, significa que Ele não pode ser compassivo com o pecado. Significa que Deus também tem ira, que Deus ele exerce a sua disciplina, o seu castigo, ele realmente tem que cumprir, pois senão ele não seria justo. Então, se o homem, meu irmão, está nessa depravação toda, existe algo aflorando ali. E Paulo vai chamar disso de ira de Deus. E aí, meu irmão, é o que entra o que nós chamamos da condenação universal. O homem está morto. E os mortos não podem servir a Deus. Porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Não há nada que o homem possa fazer para agradar a Deus mais. Não há nada que o homem faça que seja perfeito para que Deus o reconheça daquela forma. E aí Deus cria algumas coisas para que, por exemplo, os cerimoniais, para que de alguma forma ainda o homem, o pecado ainda fosse relevado durante um tempo, é o que Hebreus vai dizer. Para que nós cheguemos ao arrependimento. Mas nem isso é capaz. O homem ele se entrega a essa morte. Porque aonde existe morte, meu irmão, vai produzindo morte. Da morte não se tira vida. Da morte só se traz
morte. E o homem vai produzindo frutos que levam para a morte. Ele vai piorando a sua situação. Ele vai se tornando entregue totalmente a essa nova natureza. E Deus vai e lhes dá o quê? A lei. A lei é dado para o homem por um único significado. A lei é dado para que o pecado fosse ressaltado. Quero que você entenda. Vamos só fechar aqui um detalhe. Eu disse que a lei foi dada. Vamos falar primeiro para quem a lei foi dada? A lei foi dada para quem? Para os judeus. Primeiro para o hebreu, e ali chamando, separando Abraão, dando início a esse povo. Depois, trocando o nome de Jacó para Israel, os israelitas. Beleza? Só que o povo ele se corrompe também nisso. Israel, a gente vai ver ao longo da história, ele nunca é fiel ao Senhor. Ele nunca cumpre o papel que o Senhor lhe entregou. Ele sempre erra. Ao ponto de Deus dizer que ele age como uma prostituta. Que ele está se namorando com outros. Isso é muito forte, meu irmão. Israel não cumpre. Se você ler o livro de Juízes, ele entra em um ciclo. Deus levanta um juiz, ele vai bem, aí o povo esquece, peca, vem a condenação, Deus levanta, e vai esse ciclo. Débora, Gideão, Jefté, vai só indo. Você vai passando ali da mesma forma, todos do mesmo jeito. Então, o que Paulo está dizendo? O povo que deveria mostrar e seguir a lei também não segue. Por quê? E aí em Romanos o próprio Paulo vai dizer, porque aquilo que a lei não fora capaz de fazer, porque ele estava enfraquecido por causa da carne. Lembra da natureza? Povo caído? Então, Paulo está dizendo algumas coisas que bem interessantes, e ele vai dizendo para o povo judeu. Então vamos ler um pouquinho aqui, Romanos capítulo 2. Do versículo 2:12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Sabe o que isso é interessante, meu irmão? Que isso coloca todos, a humanidade inteira, judeus e gentios. Judeus, povo escolhido daquele momento para uma obra específica. E os gentios, todos que não são judeus, nós. Se eu conheço a lei e eu peco, serei julgado pela lei. Se eu não conheço a lei, serei julgado sem lei. Interessante isso. Você já parou para imaginar o que significa ser julgado sem a lei, meu irmão? Isso coloca que todos nós não existe um inocente. Nós vemos no capítulo 1 que os atributos de Deus foram claramente descritos, mostrados, revelados pelas coisas criadas. E nós deveríamos olhar para aqueles atributos e reconhecê-los. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Aquele índiozinho lá no meio da Amazônia, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que não conhece o Evangelho, ele também é indesculpável. Pois ele deveria ver pelas coisas criadas e crer para que aquilo fosse imputado como justiça, como foi feito para Abraão, e o sangue de Cristo o pudesse purificar, para que o Cristo se revele na vida dele. Não há nenhum sequer. João vai dizer, pois aqueles que não creram já estão condenados. Eu quero que você entenda. Pedro vai dizer que nós somos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estávamos aonde? Nas trevas. Então estão mortos. Não há nenhum justo, meu irmão. Quero que você entenda. Se você tem aquele amigo, já ouvi isso muitas vezes. Alguém dizendo assim, mas eu tenho um amigo que ele é bom demais. Só falta aceitar Jesus. Então te falar, falta tudo. Pois todas as atitudes dele são egoístas em si. Ainda que ele esteja fazendo coisas boas, pode olhar que tem um fundo de orgulho, arrogância, culpa, descrédito. Entenda isso. Isso é tão forte, meu irmão, que em um capítulo muito conhecido de Coríntios, quando vai falar sobre o amor, eu acho muito interessante que lá um dos versículos vai dizer assim, ainda que eu der o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, de nada irá me valer. Ainda que eu dê tudo aos pobres. Você consegue entender? E aí o amor é entender que é um amor que vem dele, procede dele. Não tem nada que nós possamos fazer quanto à nossa própria natureza caída. Nós estamos mortos. Os mortos não se chamam à vida. Não foi Lázaro que disse que iria sair do túmulo. Foi Jesus quem disse, Lázaro, vem para fora. Olha que interessante. Vamos ler agora o capítulo 3,
a partir do versículo 9. Que concluiremos então? 3, 9, tá? Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Disse então, por que a lei foi dada? Eu quero que você entenda que a lei é como se fosse um freio, meu irmão, a princípio. A lei deveria colocar um ponto para que o homem não se autodestruísse. Para que o homem entendesse o que ele estava fazendo. Paulo vai dizer, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu nem saberia o que é cobiçar. Mas ele não está dizendo que isso é no sentido de inocência. Ele está dizendo que nós faríamos sem um pingo de remorso. Sem um pingo de arrependimento. Sem um pingo de entendimento. Então, eu quero que você entenda que a lei não é uma privação. A lei é Deus ensinando o homem o que ele se tornou. A lei ela precisa mostrar, ressaltar a santidade de Deus, para que o pecado seja ressaltado em nossas vidas. Pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso nos mostra mais uma vez, meu irmão? Isso significa que aonde existe o não só no sentido que o pecado estava completamente proliferado e a maldade do homem se tornava, mas isso também nos diz para nós. Quanto mais, meu irmão, eu estou consciente do pecado, mais eu também posso me tornar consciente da graça. Pois como que eu vou entender a graça se eu não entender a disposição que estava contra mim? Como eu vou entender a paz que hoje eu estou em Romanos capítulo 5, vai dizer, tendo sido, pois, justificados por Deus, temos paz para com Deus. Como entender paz se eu não entender que eu era inimigo de Deus? Que aos olhos de Deus era isso. Que aos olhos de Deus nós atentávamos contra a santidade dele. E que se essa lei não fosse me dada, eu não conseguiria nem sequer entender a podridão que eu estava me tornando. A lei sendo me dada e eu não conseguindo cumprir, os judeus quebram a lei, os gentios quebram também, nós não conseguimos cumprir, aqueles que estão sem a lei estão ali vivendo, entendendo que podem fazer sua vida do jeito como quiser, pois não há amanhã, não há um Deus que está vendo tudo, mas os judeus também, nós podemos nos assentar e confiar, já que nós temos a lei, não, isso não adianta. Ninguém será declarado justo mediante a lei. Mas aí, meu irmão, vamos começar capítulo 3 de Romanos. Entra o que alguns vão dizer como a maior declaração do Novo Testamento aqui. Quando entra se dizendo, mas agora. É um pequeno conjunto de palavras aqui, mas que tem uma tremenda força. Pois ele coloca fim a um tempo, mas agora. O que significa? Que a partir deste ponto para cá, existe algo novo. Não é mais igual, é uma ruptura. Não é igual ao que estava antes, mas agora. Ou seja, o que estava antes está desaparecendo para que esse novo nasça. Em que momento? Quando isso acontece? Quando a lei, que é o que estava sendo dito agora, vai cumprir o seu papel? Quando que a lei vai se tornar plenamente, vai fazer o que ela deveria ter feito e eu vou entender? Manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. É interessante que vai dizer que, do mesmo jeito, que Paulo disse que manifestou-se a ira, agora manifesta-se a justiça. Na cruz, como nós já dissemos, lá na cruz, meu irmão, nesse mas agora,
As duas coisas estão ali. De um lado está a ira, no outro, justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Mas aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se essa é a nossa condição, meu irmão, o que nós mereceríamos além da morte? O que nós mereceríamos além de ser completamente destruídos? O meu lugar e o seu lugar era na ira. Era debaixo da ira aonde? Na cruz. Era estarmos na cruz. Lá era o nosso lugar, pois lá é o lugar dos malfeitores. Lá é o lugar aonde Jesus não deveria ter estado, pois era o meu e o seu lugar. Mas Deus, na sua soberana vontade e no seu amor por nós, naquele momento, Ele manifesta a sua ira, a sua justiça, a sua misericórdia e a graça sobre nós. Na cruz, que era o meu e o seu lugar, o justo pelos injustos, o santo pelos impuros, Jesus toma o meu e o seu lugar. E lá ele sofre o castigo. A ira de Deus é derramada sobre ele. E ali Jesus, ele sofre, mas ele vai sendo o cordeiro para tirar o nosso pecado. Lá nós estamos ali entregues e ali Jesus está cumprindo o meu e o seu castigo. O castigo que nos estava a paz estava sobre ele. Lá, Deus, a ira está sendo aplanada, está sendo feito o que deveria ser feito, pois se quebrou a lei, o pecado foi feito, veio a desobediência, é necessário que a justiça venha, a ira, é necessário que seja derramado o sangue. E Jesus diz ali, está consumado. A escrita de dívida contra mim e contra você foi feita por ele, independente da lei. Eu não posso me segurar no meu mérito próprio. Você consegue ver isso agora? Que eu e você precisamos entender essa dimensão. Graça não é simplesmente eu dizer um favor imerecido. Graça não é simplesmente uma declaração que te ensinaram na escola dominical. Graça é algo extremamente profundo e por qual eu e você vivemos. Nós não podemos ter isso decorado sem entender a profundidade. Olha o que está acontecendo ali. A graça é o movimento de Cristo, é a vida de Cristo, é o entendimento que era o meu e o seu lugar. Era ali que eu e você deveríamos pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus toma o meu e o seu lugar. E ele simplesmente não morre. Olha o que vai dizer. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quero que você entenda a redenção. Nós somos redimidos naquela cruz. Nós nascemos de novo. Nós nascemos agora da água do Espírito. Importa-vos nascer de novo. Naquele lugar nós fomos feitos agora um odre novo com um vinho novo. Nós recebemos agora não a mesma vida, mas a nova vida de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Na cruz eu recebo a minha vida e a sua vida. Nós somos regenerados. Eu quero que você entenda que nós não fomos simplesmente restaurados e mantivemos da mesma forma. Não, era necessário para que não ocorresse novamente, para que não fosse necessário que Cristo morresse outras vezes para pagar, porque nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus levou, Ele tomou a morte. Vai dizer em mesmo Romanos, vai dizer o quê? Se pela morte, pelo pecado de um, a morte entrou e reinou, pelo sacrifício de um, Ele concederá a vida eterna. Nós temos a própria vida de Deus, a Zoe de Deus, a vida do Altíssimo. Nós começamos a vivenciar e ter a vida que é dele, porque nós sofremos uma redenção, nós nascemos de novo. E agora, meu irmão, nós nascemos na família dele, nós nascemos dele. Quero que você entenda essa dimensão muito maior que os antigos profetas gostariam de experimentar. Nós nascemos agora dele, na essência dele, na própria vida dele. Nós temos a própria vida, o próprio Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou, Ele nos fez de novo. Ele trocou a nossa antiga natureza caída por a natureza do próprio Filho, pela natureza da vida, pela própria luz que brilha dele e por ele. O santo nos santifica, o justo nos justifica, a própria vida nos tira da morte e nos chama para a vida.
E é maravilhoso que Jesus não faz isso simplesmente para que eu e você pudéssemos viver qualquer tipo de vida, mas vivesse uma vida livre, completamente conscientes pela fé da graça que nos foi derramada. Olha só, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. O que acontecia, meu irmão? Ali no Antigo Testamento não era possível para o homem que ele fosse completamente perfeito, que o sangue e sacrifício dos animais, que eram ali simplesmente um símbolo, uma ilustração do que Cristo viria, não era capaz de nos tornar plenamente limpos e conscientes. Era apenas algo exterior, para que a justiça, que a ira de Deus ainda se mantivesse contida para no tempo oportuno, meu irmão. E agora, Cristo é esse sumo sacerdote. Ele é quem vem na nossa direção. É Ele quem aplica. É Ele quem nos dá a vida. E isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é independente do meu mérito e do seu. Não são os meus méritos, a minha força, o que eu entendo que vai me tornar. Não é a minha oração que me torna santo. Não é a minha oração que me torna justo. Não é a minha oração que me leva até Deus. Não é a minha fé, mas é a fé dele. É a graça vindo dele. É tudo vindo dele, por meio dele para nós. É ele agindo em nós. Ainda que eu faça algo ruim, eu sou condenado porque eu que estou fazendo. Mas se tem algo bom, é porque proveio dele, do bem que ele é, da vontade que ele é em mim, do querer dele em nós. Você consegue entender que não há um bonzinho? Eu só preciso de Cristo. Não. Tudo que nós temos é Cristo. Eu quero que você entenda, Cristo não pode ser parte da sua vida. Ele tem que ser tudo. Ele tem que ser a sua própria vida. Talvez você tenha entregado até hoje o seu melhor para Deus. E eu quero dizer que Deus não requer o seu melhor. Deus quer tudo. Deus quer o seu melhor e o seu pior. Porque o seu pior, nas mãos dele, ele pode transformar na mais linda bênção, na mais linda produção para a glória dele. Pois é na nossa fraqueza que ele se aperfeiçoou. É na nossa fraqueza que a força dele se mostra. É confiantes no braço dele que nós nos movemos. Se eu e você, meu irmão, nós retivemos aquilo que nós achamos que nós fazemos bem, nós só produzimos morte. Veja que nós não podemos fazer algo por nós mesmos. Nós somos completamente dependentes dele. Nós confiamos na vontade dele, no querer, e é nele que nós descansamos. A minha santidade e a sua santidade depende dele. Mas quer dizer então que eu não tenho contribuição, eu não faço nada? Não estou te dizendo isso. É interessante que o próprio Paulo vai dizer assim, então nós continuaremos a pecar para que nos venha uma graça ainda maior? De forma nenhuma. É exatamente o contrário. É quando eu entendo que ele é santo e o que ele fez por mim, um santo pagando pelos impuros, é que eu me torno santo. Não é possível, como alguns dizem erroneamente, ele o aceitou como Salvador, mas não aceitou como Senhor. É impossível, pois a graça gera a fé e a fé obediência. Então, ou seja, quando eu olho para Cristo e eu vou dizer, não, mas eu posso ter aceitado como Salvador, mas não como... É impossível. É por olhar para Ele que eu obedeço. É por entender o que Ele fez por mim que eu me vendo como escravo para Ele mais uma vez. Eu volto livre para me fazer escravo da justiça de Deus. Assim como Paulo começou dizendo, eu entendo que ainda que eu tenha sido colocado em uma posição de mais que vencedor por meio dele, ainda que eu entenda que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, eu volto para ele e digo, Senhor, me perdoa. Senhor, me acolhe nos teus braços. Senhor, tem misericórdia de mim. Você consegue ver isso? Você consegue entender essa dimensão? Entenda a dimensão do que o Senhor está dizendo. E isso vem independente das práticas. Não é a sua oração que vai te tornar mais santo. Não é o seu dom que vai fazer você ser frutífero na obra. Não, meu irmão. É a força dele. É o Espírito dele agindo em nós. E é o Espírito dele que nos leva à santidade. É a força dele que nos leva aonde ele quer. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não.
mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E aqui eu quero voltar para um versículo e chamar a atenção para que nós possamos continuar e terminar, na verdade, lendo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Vamos entender isso numa profundidade. Leia Hebreus comigo, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 6. Nós vamos ler até um pedacinho do 10. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo do tabernáculo, no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo, mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu por resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de ensopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar os pecados, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A lei traz, capítulo 10, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste.
Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Meu irmão, Jesus vai dizer, quando ele estava no momento com os discípulos, falando sobre predizendo a sua morte, ele vai dizer assim, naquele dia vocês entenderão que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. E esses dias se cumprem, quando em Atos 1:8 vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquele momento, os discípulos entenderam que o sacrifício foi aceito. Jesus estava no Pai. O sacrifício foi aceito. A ira foi aplanada. E agora nós morremos junto com Ele, para vivermos junto com Ele. Porque pelo sacrifício dele, feito uma única vez, nós estamos limpos para todo o sempre. Significa que dia após dia nós olhamos para a graça e confiamos no perdão que existe em Cristo Jesus. E que nada pode nos separar deste amor. Meu, nós só falamos do manifestar da justiça, nós nem aprofundamos ainda. Então, há muito do Senhor para nós em Romanos. Vamos aprender mais, vamos caminhar nessa graça e desenvolver ainda mais. Se você gostou, né, por favor, comente aqui, vamos trocar ideias, vamos discutir bastante, porque nós ainda vamos ter o nosso encontro online, nosso evento aí, para a gente poder tirar as dúvidas, para eu poder ministrar mais uma vez. Mas eu quero que você sinta-se livre por essa graça. Entender que você foi perdoado, meu irmão. De uma vez por todas, você foi perdoado. O sacrifício valeu de uma vez por todas na minha vida e na sua vida. Hoje nós estamos limpos, nós apenas nos lavamos no sangue do Cordeiro, reconhecendo que nós ainda não somos aqueles que nós deveríamos ser, mas não confiante que nós faremos isso, que eu me santificarei, mas Ele cumprirá o propósito dele na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço por este momento com você. Senhor, eu posso te abençoar mais e mais. Vamos terminar só com uma oração. Pai, nós confiamos nessa graça, Pai. Confiamos que dia após dia o Senhor nos chamou e dia após dia, Pai, o Senhor nos fez adentrar junto contigo, Pai, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. E nos deu toda sorte de bênçãos celestiais, Pai. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Pai. E nós somos feitos a herança do Senhor, Pai, comprados pelo precioso sangue. Nós louvamos a Ti por essa graça, Pai. Faz-nos viver por essa revelação. Em nome de Jesus, Pai, nós glorificamos. Amém. Você possa aqui mais comentar, vamos falar mais, e eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço, meu irmão. Graça e paz mais uma vez.